É sempre um prazer mesmo, enorme vir aqui, poder falar um pouco dessa história, dessa bebida maravilhosa, né? Eu tenho amigos que moram em Berlim, e toda vez que eles entram num espaço que eles encontram a cachaça, nossa, eles mandam vídeos para mim enlouquecidos, assim. E é de um orgulho pra gente, pra nossa cidade, pra gente poder falar que essa cachaça, entendeu? Ela é daqui, né? É com orgulho enorme que a gente fala isso. Muito bom, PC, ouvir de você, né? E essas palavras que são sempre palavras que de muito incentivo, né? Isso é maravilhoso. E cada vez mais, né, a gente tem a consciência de que esse trabalho continuado, ele depende muito, né, de nós, da equipe de pessoas que trabalham, né, na Cachaça da Quinta. Então, a gente trabalha focado mesmo na cultura do bem fazer, né? Então, quer dizer, antes de você fazer alguma coisa bem feita, você precisa ter internalizado, né, com você todos esses valores de uma cultura do que é o trabalho bem feito. Né? Então, é isso que a gente diariamente está sempre buscando a qualidade naquilo que a gente faz. Né? Ô, Kátia, por exemplo, quando a gente fala assim, né, a gente pega lá a garrafa, 1923, né? É uma coisa que, para quem gosta de história, né? Ultimamente as pessoas têm se interessado mais pela história, né? Você vê até as pessoas que curtem muito assistir uma série, né? Você pode ver que as séries que mais são procuradas são aquelas que falam sobre história. Como é que é isso? Cachaça da Quinta, 1923. Pois é, PC. E você sabe que eu usei esse marco desde 1923, porque foi quando o meu avô iniciou. Na verdade, ele comprou a Fazenda da Quinta em 1922, né? Mas toda a documentação foi formalizada, todos os procedimentos de cartório em 1923. Então, ele já estava produzindo a Cachaça da Quinta, mas em continuidade ao que já havia antes. Entendeu? Então, quando ele adquiriu, aqui já se produzia Cachaça da Quinta. Eu não consegui, do ponto de vista histórico, um levantamento exato de quando se deu esse início. Entendeu? Mas, de fato, quando ele comprou, já havia aqui há muitos anos a Cachaça da Quinta. Muito bom. Então, isso é sabido, né? Muito bom. Pelo menos desde o início talvez segunda década, dos 1800, talvez já tivesse sendo produzida. E eu uso como o marco, né? Então, agora fazemos 100 anos desde que meu avô iniciou. Estamos na terceira geração, comigo, né, à frente desse processo. Antes foi meu avô, depois o meu pai, e no início dos anos 2000 eu assumi a produção. E como que é essa relação de neta, filha, Cachaça da Quinta, de repente, 100 anos? Porque essa responsabilidade, ela cai aqui agora para você, né? E como que é isso? Eu acredito muito, né? Tive assim uma formação de que as coisas elas são construídas, né? O que não é nada de mão beijada, né? Porque tudo que é de mão beijada é meio fluido, né? Volátil. Com certeza. Né? Então eu entendo como uma construção. Os esforços, por exemplo, do meu avô, eu sei pelos relatos, eu não tenho a memória exata disso, né? Mas pelos relatos, ele já era um homem focado em qualidade. O meu pai era um homem focado em qualidade. Eu tive uma criação bastante diferenciada. Meu pai sempre dizia, você é mulher, pode fazer tudo que um homem faz na vida, mas para isso você tem que se capacitar, treinar o seu fazer, né, e realizar. Então, eu tive essa criação. Então, eu acho que é isso. O que eu sou hoje, na verdade, eu carrego muitas vozes, né? O que vinha lá do meu avô, depois do meu pai, e também de
profissionais de outras áreas com quem eu tive assim, um longo relacionamento profissional, também os professores dos cursos que eu fiz, fossem cursos pregressos ou cursos desde que eu ingressei, né, e cursos já com foco em cachaça. Então, na verdade, é esse conjunto, né, esse conjunto de vozes que eu acho que contribuíram para o que a Cachaça da Quinta é hoje, né? E a responsabilidade você tem que carregar todos os dias, não é só no marco, né? No momento. O momento é um momento de celebração, né? E ele, obviamente, aumenta a nossa responsabilidade, porque quanto mais realizamos, mais precisamos entregar e sempre muito bem feito, né? Então, esse é o primado, o foco aí do nosso trabalho. A Cachaça da Quinta, ela tem assim, ela é uma marca muito importante para o nosso município, né? Então, assim, é um legado que a gente vê como que você traz isso até os dias atuais, né? Com essa responsabilidade, essa seriedade com a marca. Agora tem uma coisa também, Kátia, que é uma coisa importante, né? Como que é isso? Uma mulher, né, recebe essa bagagem toda, porque eles deixam essa bagagem para você e você mantém essa qualidade, uma mulher à frente de tudo isso. Pois é, eu acho que, como eu já assinalei, né, eu tive uma criação que favoreceu, né, que favoreceu o fato de eu ter me tornado uma profissional antes mesmo de ingressar no universo da cachaça e assumir responsabilidades, né, e dentro dessa cultura de procurar fazer tudo muito bem feito. Então eu acho que isso são facilitadores, né, que marcam a tua história. Não quer dizer que não tenha havido lutas, né? Não quer dizer que você passa por situações, às vezes, que não são situações muito confortáveis, né? E, por exemplo, quando eu comecei aqui, ainda tinha um fator a mais. Eu era uma mulher num meio eminentemente rural, que não estava minimamente, né, familiarizado com uma mulher numa atividade de condução de um negócio. Então, de fato, eu tive que conquistar esse espaço. E como é que você conquista esse espaço? Né? Algumas pessoas conquistam com afronto e tudo mais. Outras conquistam com firmeza e com paciência, né? No sentido de que se alguém tem uma posição que, de fato, te afeta por preconceito, né, por desqualificação, você tem que saber dar a volta naquelas, né, porque essas pessoas carregam historicamente isso dentro delas. Então, às vezes, elas têm muita dificuldade de se libertar, né, disso. Eu acho que você tem que se colocar nessa posição também do outro, compreender e, obviamente, não deixar aquilo te afetar e te derrubar, né? Você tem que transformar aquilo numa ação propositiva, positiva e sair daquela situação, né? E foi muito interessante, porque quando eu exercia uma atividade profissional, urbana e uma atividade de atendimento, num ambulatório, num consultório de fonoaudiologia e tudo mais, você lida com um determinado universo de pessoas que já te aceitam muito bem naquele papel. Então, de uma maneira geral, é bem mais fácil, né? E aqui foi esse estranhamento no início, né? Por exemplo, havia pessoas que chegavam com bem-querer, com estima, e diziam assim: larga disso, como é que você vai conduzir um negócio desse, né? Você precisa ter uma pessoa, contrata alguém para conduzir esse processo e tal, não sei o quê. E eu tive, de fato, muita paciência e eu sabia, eu já tinha uma história pregressa e eu sabia do que eu seria capaz de assumir e de realizar, né? Então, eu me sinto confortável nesses papéis, né? Visto que a própria família deixou para você, exatamente, né? Capacitar-se, né? Exatamente. Saber do que exatamente você está fazendo, ser firme, perfeito, né? Dentro
dentro desse universo profissional. Exatamente. Sabe uma coisa, Kátia? Uma das coisas que eu mais assim, gosto de estar sempre conversando com você é essa tua postura profissional e firme diante de uma marca, né? Por exemplo, hoje nós temos um mercado muito amplo, né? Por exemplo, se hoje você tivesse que falar para uma pessoa que tem interesse, né, em investir numa área dessa, nós temos uma cidade que daqui a pouco pode surgir uma pessoa que se interesse, né? Que tenha vontade. O que primeiro você falaria assim para uma pessoa dessa, para ela como forma de inspiração mesmo, assim? Para montar um negócio. Exatamente. Eu acho que primeiro é você ser profissional, né? Em primeiro lugar, você tem que ter um planejamento estratégico, né, do que você vai fazer, né, aonde você quer chegar e conhecer minimamente o mercado. O produto que eu estou fazendo é para que segmento de mercado, né? E independente do segmento, ele precisa ser um produto cuidado e bem feito. Isso eu acho que tem que perseguir, né, qualquer iniciativa, né? E o resto é muita dedicação, né? Muita dedicação e muito trabalho. Eu vejo, eu mesma quando comecei na cachaça, eu já tinha um background, meu pai quando começou a me solicitar no sentido de eu não deixar isso acabar, porque ele já estava adoentado e cansado. Eu comecei a sistematizar todo esse processo de produção com ele. Chegou um momento que eu falei, opa, eu já sei fazer isso, né? E aí fui me qualificar. Fui fazer curso, porque de fato eu tinha que entender aquilo, não só através do modo tradicional de produção, eu tinha que entender o que de fato eu estava fazendo, né? Ao transformar um caldo de cana-de-açúcar num produto destilado, quer dizer, por quantos processos, né, esse produto vai passar para chegar a esse produto final? Né? O que isso significa? Quais são, de fato, essas modificações? Então, eu tive necessidade de fato, conhecer, né, todo esse processo. E isso é fundamental, porque você conhecendo, você vai escolher o melhor consultor, porque você entende. Então, quando você vai conversar com alguém, né, você vai contratar um engenheiro de alimentos, você sabe especificamente em que medida é o domínio. Quer dizer, isso para mim foi importante, né? Então, eu acho que preparo é fundamental, né? Não adianta o mais fácil é você aprender a fazer o produto, né? Agora, controlar a qualidade, manter a qualidade, né? Perseguir isso o tempo todo e criar uma marca, né? E ter esse posicionamento adequado no mercado é uma conquista, né, que você tem que realizar, mas para você ter essa conquista, você também precisa estudar isso e saber se comunicar, né? Quer dizer, a marca Cachaça da Quinta, ela é uma marca tradicional que se apresenta hoje, né, para um mercado premium de destilados, com uma garrafa de qualidade, com uma arte visual que comunica valores, essa letra que você vai encontrar lá no rótulo do meu avô, mas então, quer dizer, ela tem todo um aspecto tradicional, clássico, mas já numa linguagem mais moderna e tudo mais. E esse produto, apesar de ser um produto que alcança muitos prêmios, né, de ser um produto muito premiado e de ser reconhecido, ele se apresenta sempre de uma forma que eu acho que é uma forma de você estar na vida, que é você nunca ser presunçoso demais, né, presunçoso. Então, você ter uma apresentação adequada do teu produto, né, para o consumidor, sem necessidade de você assustar o seu consumidor tradicional
com às vezes um excesso, né? Uma coisa over demais, né? Então eu acho que a gente conseguiu em termos de marca isso. Com o meu avô, era um produto eminentemente local, conhecido no antigo estado do Rio de Janeiro, mas eminentemente local. Com meu pai, ele é regional, ele ultrapassa um pouco, né, o nosso município, chega a Friburgo e a municípios aqui da região. E a partir do momento que eu assumi, eu reformatei, né, toda essa tradição para que ele pudesse estar num segmento premium de destilados, né, ocupando aí uma posição relevante em muitos espaços, né, tanto espaços de restaurantes e bares de alto padrão, como também para o apreciador tradicional da cachaça. Sim. Então, é um produto que se comunica com esses dois públicos, né? Um público que está interessado na qualidade do produto e um público que está interessado na qualidade do produto com uma boa apresentação desse produto, né? Então, isso é muito importante. E é uma marca hoje conhecida, né? Nossa. Conhecida nacionalmente, conhecida internacionalmente. Eu queria exatamente falar sobre isso, que você tocou agora nesse assunto. Às vezes a gente fala, né, a cachaça da Quinta. Por exemplo, eu sei o valor dessa marca, né? Que ela vem com uma história, ela tem todo de onde veio, né? Uma construção e o manter disso tudo, né? Sim. Mas tem muita gente que hoje em dia fala assim, eu escuto muito da cachaça da Quinta, a cachaça... Olha, diz que é famosa a cachaça da Quinta. Mas, por exemplo, se uma pessoa hoje fosse ouvir de você, Kátia, o que é a cachaça da Quinta hoje no âmbito assim, mundial? Ela não é um produto ainda, né, que esteja em larga escala no mundo, mas ela tem uma presença, né? E ela concorre nesses concursos internacionais e tem um resultado aí que todos conhecem, né? Sim. Felizmente. Eu acho que eu posso te responder essa pergunta com um passo inicial do nosso planejamento, que é definir qual é a missão da marca, né? A missão da marca não é fazer cachaça. A missão da marca é produzir excelência para os sentidos. Muito bom. Né? Então, eu acho que isso de fato faz diferença. E você tem que perseguir isso o tempo todo, que você tem um conceito, que é aquele conceito orientador, você não pode perder ele nunca de vista. Porque na prática, no dia a dia, você tem as pressões, as demandas, mas você tem que saber seguir aquele rumo. Se você quer produzir excelência, você tem que fazer isso. E você tem que fazer isso do ponto de vista sensorial do produto e do ponto de vista laboratorial do produto. Então, eu acho que esses dois componentes aí, né, qualidade sensorial e qualidade físico-química do produto, são um grande diferencial que a cachaça da Quinta tem mantido aí ao longo dos anos, né? Isso é muito importante. E é parte do sucesso, com certeza. Né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A letra da música, que às vezes é uma curiosidade de muitas pessoas, do Herbert Viana, do Paralamas, Cachaça Made in Carmo dando a volta no planeta. Sim. Essa parte da letra, ela fala... É da cachaça da Quinta? Eu não posso te dizer isso, não posso afirmar. Eu seria leviana se eu afirmasse isso, porque eu nunca tive nenhuma conversa nesse sentido. É lógico que a gente alimenta aí no imaginário essa possibilidade, né? Sim. Essa possibilidade. E eu até de início, né, desconfiava assim, puxa vida, será que o nosso mais famoso do que a cachaça da Quinta, o nosso Egberto Gismonti, teria presenteado, né, o autor da música, o Herbert Viana, e com a cachaça, e aí ele teve essa inspiração, mas nunca tive uma conversa nesse sentido, então eu não posso fazer de forma alguma essa afirmação. Eu vou até aproveitar, porque semana que vem eu tenho
eu tenho uma reunião com ele, com o Egberto no Rio. E eu vou fazer essa provocação. Pois é. Para poder saber a respeito. Ô Egberto, me conta aí qual é dessa história da cachaça aí. Pois é, mas é realmente uma ilação, é só uma hipótese, né? Então você vai verificar a hipótese aí, quem mas sabe eu acho que a gente vai chegar perto disso daí, eu acredito que isso é verdade. E Kátia, 100 anos da cachaça. 2023, 100 anos. O que a gente tem aí para a gente contar para o nosso público que a gente ama essa cachaça, que a gente pode estar esperando aí para essa comemoração de 100 anos da cachaça da Quinta? A gente tem participado de alguns eventos especiais, né? E tem sido bem interessantes. E junto com o Daniel Leite, nós fizemos aí ele fez uma pesquisa ele já vem estudando, né, todo esse desenvolvimento do nosso município. Daniel maravilhoso, grande escritor. Exatamente, né? um grande trabalho. Historiador. Exatamente. E aí nós estamos preparando, né, uma publicação contando um pouco mais dessa história. Bacana, que bacana. Exatamente. E também vamos ter aí uma referência na garrafa aos 100 anos, mas mais adiante um pouquinho, ainda esse ano, obviamente. E deixa eu te fazer, vou fazer uma outra provocação, gente, depois você vê. Será que a gente, para nossa Carmo, será que a gente vai conseguir, assim, tem muita gente que tem curiosidade de vir conhecer a fazenda, né, Kátia? Sim. Esse mesmo prazer que eu estou tendo aqui, Sim. de estar sempre contigo, Sim. sabe? Junto com a tua equipe aqui. Esse lugar é um lugar iluminado. Eu tenho o maior prazer de vir aqui. Obrigada. Né, evidenciar isso, para que as futuras gerações tenham o mesmo engajamento que você tem, né, com essa marca, com que o seu avô, com o seu pai, né? Então, eu acho que isso é importante, passar isso para as pessoas. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho por isso. E será que a nossa comunidade carmense, não só a comunidade do Carmo, mas as demais pessoas que têm uma curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a história, né, da cachaça, existe a possibilidade de, eu gostaria de ir lá conhecer a cachaça, ter um bate-papo com a Kátia, como é que seria isso, Kátia? Isso é possível? Que as pessoas às vezes nos perguntam, né? PC, nós temos aqui uma dificuldade, que é de ter um receptivo para a gente poder receber as pessoas, né, adequadamente. No interior, a mão de obra é uma mão de obra muito escassa, né? Então nós temos essa dificuldade. Ou nos dedicamos muito à produção da cachaça, né? Ou para a gente inserir uma atividade de recebimento do turista, eu acho que esse turista tem que ser bem recebido. Sim, então, seria uma atividade a mais, né? Então, a gente, via de regra, não tem condições mesmo de receber no dia a dia. Agora, nada impede, né, que a gente planeje alguma coisa, que a gente possa efetivamente fazer esse marco aqui na propriedade, né, ou pelo menos no nosso município, relativamente a esse momento dos 100 anos da Cachaça da Quinta. Porque eu acho que seria muito importante se a gente conseguisse ver a possibilidade disso, porque eu acho que seria tão lindo poder ter um grupo de jovens, né? Um grupo de estudantes. Sim. Nós temos vários professores de história no nosso município. Sim. Que vem fazendo um trabalho lindo sobre o resgate da história do município. Poder, de repente, criar um dia, até mesmo organizado conosco lá, né, na Secretaria de Cultura e Turismo, juntamente com você aqui. Sim. Uma visitação dessa. Então, acho que seria muito bacana. Não, isso é perfeitamente viável. Isso daí, a gente planejando, né?
E eles vindo, nós vamos estar aqui à disposição, exatamente para mostrar, para responder, né, as perguntas. Eu só não consigo fazer isso de uma forma sistemática. Sim, né? claro, com Mas certeza. para esse momento e atendendo aí, eu acho também muito importante, porque na verdade o que você está propondo é trazer um grupo de pessoas, né, interessadas na história, interessadas nos processos de produção. Então a gente também não pode deixar de atender. E eu não deixo de atender, né, nesse sentido. Eu só não coloco num programa sistemático de turismo, porque a gente não tem, de fato, esse receptivo. Eu gostaria de ter, viu? Gostaria de ter. Só ainda não consegui viabilizar tudo isso. Eu sei que uma vez você disse para mim de um sonho, né? Que seria o museu, né? Aqui na propriedade. O museu na propriedade. Que eu acho que, inclusive, nós estamos nesse mês, está tendo um evento muito grande na Secretaria de Estado, que são as Semanas dos Museus, né? Movimento das Semanas dos Museus. E é uma volta por cima na valorização desses espaços que contam uma história, preservar. Lógico. O povo sem preservar a sua história é meio estranho, lógico. Né? Você vê que você preserva a história numa mínima, às vezes, letra, numa mínima... Exatamente. Então, a importância disso. A importância disso. E olha, PC, e é o que eu digo, um produto, uma marca, quando alcança esse reconhecimento, essa notoriedade, ele não te pertence, ele pertence a uma história muito maior do que você. Né? Ele pode te pertencer do ponto de vista de empresa e de tudo mais, mas a história, ela transcende a isso. Né? Então, essa é uma história que conta também a história do nosso município, porque são pessoas dessa comunidade, dessa coletividade, que tem uma trajetória, que constrói e que interage com o seu próprio município. Né? Eu costumo dizer, já disse isso para você várias vezes, já disse para o prefeito, o Sérgio Soares, né, que, de fato, eu tenho um negócio que é tão calcado na tradição que eu não posso, por exemplo, pegar a minha empresa e transportar para outro lugar, não é? Porque, na verdade, isso aqui está carregado de simbolismos e de tudo mais. Então, a infraestrutura mínima para você desenvolver, tudo isso é fundamental. Né? E, felizmente, a gente tem tido essa possibilidade. Né? E a gente reconhecer isso, eu acho que é muito importante. Né? Eu acho que isso são o que não pode faltar. Né? É você reconhecer, né, em que medida aquela coletividade interage e te ajuda a representar, né, o seu produto. Então, é isso, PC, é um conjunto de coisas. Né? É muito bom. Kátia, eu tenho sempre um prazer enorme de conversar com você. Você ama. Porque é tão gostoso a gente poder ouvir a paixão que você tem em falar da Cachaça da Quinta. É tão bom. A minha preocupação é sempre assim, como que eu vou mostrar isso para as pessoas? Porque eu acho que é isso que a gente tem que despertar nas pessoas. É essa paixão. E mostrar essa paixão que você tem. Eu estou vendo aqui na mesa que a gente tem algumas garrafas, né? Você pode falar para a gente um pouco dessas preciosidades aí? Então, hoje eu tenho aqui engarrafado 2 produtos. Está faltando um terceiro produto que é muito demandado também. O que está faltando é a amburana, né? Nós temos a branca, né? A cachaça branca, a cachaça da Quinta Branca e a carvalho aqui presente. Você reparar bem, essa branca já está com um rótulo com uma ligeira modificação. É verdade. Tá vendo? Aqui está escrito branca. A carvalho, como vai entrar em linha amanhã, estou com o rótulo aqui ainda anterior. E ainda vai ter aqui uma referência para os 100 anos. Né? Então, vamos fazer um brinde com a nossa hiperpremiada Cachaça da Quinta Branca, porque o que é interessante, PC, é que essa premiação,
da cachaça da Quinta Branca, né? Ela é a cachaça como ela saiu, né? Então, quer dizer, tem muito valor, porque esse produto ele é avaliado em concursos internacionais de destilados, junto a uísques, vodkas, conhaques e tal. E a cachaça branca alcança, sim, as pontuações, né, altas, elevadas, muitos prêmios. Foi o primeiro destilado a receber aí, você não precisa consumir toda, né? Só passa para mim essa. Só para a gente poder fazer um brinde. Primeiro, o PC, é muito importante para a gente sempre conhecer o destilado, né, que a gente está consumindo. Primeiro, você olha, né, visualmente, vê a transparência do produto, né? Tudo isso faz parte, né, dos cuidados, né, e que você tem que sempre que ter, né? Você vê as lágrimas do produto dela e também o aroma, né, que você vai reconhecer conforme a sua vivência, né? Quem é do interior reconhece logo o aroma de cana, né? Ele está presente, ou quem é consumidor de ainda mexe com cachaça, as memórias afetivas, com as memórias né? afetivas, exatamente, todas as suas lembranças, né? E aí você vai usar o descritivo que vier a sua lembrança, né? E a gente vai fazer agora um brinde, saúde. Saúde. Aos 100 anos da cachaça da Quinta. Obrigada. Saúde. Saúde. Né? Então você vê. Nossa, que maravilha. É um produto que tem 42% de volume alcoólico e é um produto que desce redondo, né? Redondo mesmo, redondo mesmo. E super saborosa. Persistente, né? Muito, muito. Interessante essa coisa da lágrima, né? Sim. Que você descreveu ali. Sim, sim. Cada detalhe, né? Como que é importante isso. Exatamente. E você tem que acompanhar isso o tempo todo. Você tem que, né, você manter, por exemplo, um perfil físico-químico de um produto. Você tem que ter cuidados mesmo, são cuidados obsessivos. O controle de qualidade é uma coisa obsessiva. Você tem que fazer de forma sistemática e você não pode transigir. Porque se você transige um pouquinho, você deforma aqui um pouquinho. Daqui a pouco você transige outro pouquinho, você deforma ali. Com certeza. Aí o produto final já, né? Aí vem a questão do profissional, do estudo, Exatamente. não é verdade? Exato. Que a gente sempre fala tanto para tantas pessoas que pretendem entrar no mercado profissional, Sim. de se capacitar, né, de buscar informações, de estudar, não é verdade? De estudar. Como que é importante? Por isso que eu citei a questão de que seria muito importante a visita de jovens estudantes. Com certeza. Né, que E eu querem vou- adquirir um mercado de trabalho. E eu gosto inclusive dessa parte de formação, né? É importante, né? Exatamente, é muito importante. A gente está com um projeto agora que chama-se Cultura e Turismo nas Escolas, para poder falar sobre exatamente a valorização da sua terra, Sim. dos produtos que existem na sua terra, da história da sua terra, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai deixando se perder, né? Sim. A gente não está só falando sobre uma cachaça, a gente está falando sobre uma memória, né? Uma coisa que neta e filha mantém viva, né? certeza. Essa memória. E ela está certeza. aqui percorrendo o Brasil inteiro e o mundo. Com certeza. Com Né? certeza. É fundamental. E PC, eu acho que um brinde também, né? Não só a quem está conduzindo todo esse processo, né? Que no caso sou eu, mas esses 100 anos, ele também traz, né? Carrega a formação dos profissionais que trabalham com a cachaça da Quinta. Exatamente. Né? Eu invisto efetivamente na capacitação, no treinamento do funcionário. E aquele funcionário que você pode virar as costas e quando você retornar, né, você sabe que a coisa está sendo bem feita. Você imagina se eu tivesse que tomar conta de cada rótulo desse sendo aplicado, né, e tudo mais. Então, isso é fundamental. É aquela pessoa que entrega
o que a missão da empresa, né, estabelece. E sem essas pessoas, de fato, seria muito difícil, né, para você manter tudo isso. Então, eu acho que, além de fazer produto, nós também somos formadores, né, de uma cultura, que é essa cultura do fazer bem feito. Muito importante, né? isso. E esse treinamento profissional. Muito importante. E também me orgulho muito disso. Exatamente. Me deixa feliz, né? E sempre a nossa preferência é da mão de obra local, né, sempre que possível. Olha a importância também. Exatamente, disso, porque você está sedimentando na localidade, no município, né, um fazer que eu acho que é importante para o desenvolvimento da marca e de outros produtos. Kátia, mais uma vez, um brinde aos 100 anos da Cachaça da Quinta, um brinde a você, Obrigada. a toda a sua família, o legado que a sua família deixa, né, a toda a tua equipe, né? E mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui. Prazer, né, imenso, PC. E viva a Cachaça da Quinta, viva o empreendedorismo e valorize a memória e a história da sua cidade. Saúde. Saúde.